continuidade ao segundo episódio, que a Rosana estava falando sobre o seu segundo ex-companheiro e hoje ela vai relatar sobre o momento em que ele é preso. Então, Rosana, como foi esse momento? Como isso aconteceu? A partir da prisão, lembrando que nesse período em que o Davi completou 10 meses, né, a gente parou lá na agressão dele, que ele tinha 4 meses, e eu fui vivendo perseguições, né, até ele completar 10 meses. Foi um relacionamento de idas e vindas, né, mas nesse período foi mais forte por conta do Davi, porque aí ele passa a usar o Davi, né, não tem uma pensão estabelecida, então ele dava quando eu fazia as coisas certas que ele queria, quando eu agradava a ele. Se a gente brigasse, ele não dava nada, então eu tinha que dar o meu jeito. Dava o que queria também. Ele era muito bonzinho quando convinha, né? Então, quando ele completou 10 meses, eu já estava cansada, né? Ele no dia, se eu não me engano, dia 22 de janeiro, ele já tinha fraturado meu rosto, ele me deu um soco de frente, quebrou, afundou isso aqui meu. Porque ele tinha na cabeça o quê? Eu tinha que voltar para Duque de Caxias, para casa dele. E ele ficava o tempo todo, traz meu filho, eu preciso ver meu filho, não me distanciar do meu filho, vocês são a minha vida. Então ele colocava o Davi entre vocês para que você retornasse. Isso. Não era sobre o Davi, era sobre ter você. Exatamente. E usava o Davi como essa ponte, né? Assim, era um motivo que ele tinha, que ele usava. Vem buscar as coisas do Davi. E às vezes eu não tinha nada, aí eu tinha que ir lá buscar. Você indiretamente ou diretamente dependia dele? Eu não dependia totalmente porque eu estava trabalhando. Mas os custos de uma criança são imensos, né? E o Davi chegou assim muito de repente. Eu não tinha nada organizado. Até porque durante a minha gestação eu não consegui organizar nada. Né? Eu passei pela muito turbulência, né? Eu passei pela rejeição dele, do Davi, né? Então, assim, aquela fase de ter que aceitar o meu filho, uma criança que eu não planejei, eu não queria ter vínculo com ele. Eu olhava pro Davi na minha barriga, né? Não depois que nasceu. E eu falava, cara, eu já cheguei a falar pra médica, tire isso de mim. Só quero que você tire. E ela ficava, calma, você não pode pensar assim. Foi muito acompanhamento médico, psicológico. Até que eu aceitei, né, a gravidez. Eu coloquei na minha cabeça que se Deus me deu, era para que eu defendesse. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que me defender e defender o Davi. E aí, nesse meio período, meu pai estava em fase terminal de câncer, né? E eu ficava nessa ida e vinda de Caxias, porque eu evitava que ele fosse à minha casa. Escândalo, briga, agressão, né? E para não piorar a situação do meu pai. E isso afetava a rede, né? O seu pai, seus familiares. Sim, meus filhos, todo mundo. Eu tinha pavor do meu pai ver que eu estava sofrendo. Tipo assim, meu pai no fim da vida, né? E olhar para mim e ver que vai deixar uma filha, a única filha com a minha mãe, né? No caso. Sofrendo e sem poder fazer nada, né? Porque pai é pai. Então, assim, eu não queria dar esse sofrimento pro meu pai. Meu pai se sentia impotente. E já não andava, já não fazia muita coisa. E foi quando ele chegou pra mim e era sempre assim, a gente precisa conversar. Né? A gente precisa conversar, a gente precisa acertar a nossa vida, as coisas não podem ficar assim, eu não sou esse monstro. Você fala como se eu fosse um bandido e eu não sou, eu amo você. Você e o Davi são a minha família. Todas aquelas promessas para que você retornasse. Exatamente. E assim, era uma coisa mirabolante. A gente precisa sentar para conversar, para a gente endireitar as brechas, para que a gente fique num relacionamento bom, para que essas brigas acabem e tudo mais. Quando ele fraturou o teu rosto, até ali não tinha nada de delegacia, polícia? Tinha. Você tinha medida protetiva? Eu tinha medida protetiva, mas a medida protetiva não era válida, porque ele não era notificado. Então eu acumulei algumas medidas, né? Quando eu estava grávida só teve uma medida que foi validada, mas a gente mesmo descumpriu ela. Eu naquele período de gestação frágil, aquela coisa toda. Meu filho, eu preciso ficar perto dessa gestação, acabei voltando para ele. E sempre, assim, eu sempre voltava.
né? Em qual momento, o que aconteceu que levou ele preso? Então não foi a primeira fratura que ele ocasionou? Não. A primeira fratura, eu fiz a cirurgia e tudo mais. Aí, 19, 20 dias depois, e ele naquele meio tempo ali, ele passou uma semana sem falar comigo. Fraturou meu rosto, sabia tudo o que tinha acontecido, que eu mandei foto para ele do hospital. Mandei foto do meu rosto, falei, olha o que você fez, ele ficou sem falar comigo. Acho que uma semana, 10 dias por aí. Aí ele voltou depois. E aí, como é que você tá? Tô bem, o que você quer? Como é que tá meu filho? Tá bem, o que você quer? A gente precisa conversar. Falei, cara, eu não vou conversar com você, porque todas as vezes que eu converso com você, eu saio machucado. Não tem conversa. Eu sempre falei isso pra ele. Você não sabe conversar, você quer ganhar na força, na agressão, na violência. Eu não vou. Só que aí ele começou a perturbar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu já tava de saco cheio. Eu já estava exausta, eu já estava cansada, eu tinha perdido meu emprego, né? Eu fui mandada embora, porque ele fez um escândalo com uma amiga de trabalho minha, uma senhora, falando que a mulher era minha amante. Então eu fui mandada embora por causa dele. E detalhe, de um local que deveria me acolher, porque eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Rio. Eu trabalhava embaixo do setor de violência doméstica. E eles, ao invés de me acolherem, me mandaram embora. E aí eu fiz um trato com ele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu já tô de saco cheio. Eu vou até você. Mas com uma condição. A gente vai conversar e eu não quero que o Davi fique perto. Você vai deixar os meus filhos em paz. Inclusive o Davi. E ele concordou. Eu fui pra casa dele numa quinta-feira com o Davi. Eu fiquei lá quinta e sexta, assim, os 2 dias de lua de mel. Melhor marido, melhor pai, melhor companheira, aquela coisa toda. Quando ele chegou e falou, e aí, hoje a gente vai conversar, isso no sábado. Hoje a gente vai conversar. Eu falei, então, você vai cumprir o seu trato. Você vai, eu vou deixar o Davi com a minha mãe. Ele, tá bom. Entrei no carro, fui pra casa, deixei o Davi, as coisinhas dele, entreguei ele pra minha mãe. Falei pra minha mãe, toma conta ali que eu vou numa festa. Minha mãe olhou pra mim e falou, você não vai a lugar nenhum. Eu falei, eu vou. Ah, você não vai fazer isso. Aí minha mãe começou a chorar. Pegou o Davi e falou, o que eu vou fazer? Eu falei, mãe, só cuida dele. Parece que a minha mãe tava pressentindo. Aí eu fui, voltei com ele pra Caxias. Aí cheguei lá, tomei banho. Você já tinha, assim, uma noção do que ia acontecer, né? Dos riscos. Sim. Eu sabia que eu tava indo pra morte. Aí a gente... Só que psicologicamente, então, você já tava... Não existia mais. Eu já tinha desistido de tudo. Meu pai tinha morrido, recém-falecido. Eu tinha perdido meu emprego. Eu tinha inúmeras medidas protetivas. Invalidadas. Não, deferidas, mas que ele não era notificado. Então, quando eu ligava o 90, não era válido. Entendeu? Ele invadia a minha casa e ele é enorme. Ele tentava se esconder atrás de guarda-roupa. E ele tem um perfume forte. Às vezes eu chegava no portão e sabia que ele estava dentro da minha casa. Eu falava, cara... E eu tentava manter todo aquele ambiente de paz porque eu sabia que a minha mãe estava ali do lado, na casa ao lado. Né? E naquele dia, além de eu combinar com ele de que o Davi não participaria da conversa, teria que ser na rua, não dentro de casa, porque eu imaginei que na rua ele não fosse me agredir. E ali já foi a gente foi pro Santo de Caxias, num bar. No bar ele já começou a questionar, você foi à praia? Eu falei, não. Aí ele, você tá mentindo. Eu falei, tá, fui à praia, mas não do jeito que você tá pensando. Não fui pra praia, tipo assim, que eu fui à praia dele, você foi à praia com um homem, com um amigo, não sei o quê. Eu falei, eu fui levar o Davi à praia, pro Davi conhecer a praia, porque o Davi nunca tinha conhecido. Ele foi com quem? Foi com a minha mãe, meu filho Gabriel e a namorada dele. Ele falou, sua mãe não queria a praia. Eu falei, cara, eu tenho fotos, tá tudo no meu celular. Só que ele quebrou meu celular antes da gente sair. Ele catou meu celular e quebrou a tela. Eu fiquei incomunicável. Aí no bar ele já começou. Tá vendo? Tu é mentirosa, tu é safada. É isso que eu falo pra você, a gente não vai dar certo nunca. É por isso que mulher morre. Entendeu? Mulher morre porque é filha da puta. Entendeu? Você tá com marca de biquíni. Eu falei, o que que tem?
Eu levei o Davi à praia. Se você pegar o meu celular, pega o meu celular e fica pra você. Leve ele no cara, conserta e você vai ver tudo lá. Tem vídeo, tem foto, tem tudo. Eu fui com a minha família, não tem homem, não tinha ninguém. Aí ele começou. Aí ele começou já a trazer outras questões que não tinha nada a ver. Aí começou a me chamar de mentirosa. Ali eu já comecei a passar mal. Quando ele percebeu que os seguranças ali estavam já vendo a reação dele, que tinha Ele estava se alterando. e tinha uma situação estranha ali, eu comecei a olhar já com medo. E eu lembro, a única coisa que eu lembro do horário é porque quando eu estacionei o carro, o cara do estacionamento falou pra mim, o estacionamento fecha 3 horas da manhã. E então, 3 horas da manhã, vocês precisam até 3 horas de pegar o carro. E aí, quando ele falou assim, vamos embora que o estacionamento vai fechar, eu falei, são 3 horas. Aí a gente levantou, fui andando. Aí antes de entrar no estacionamento, ele disse, você vai me levar em casa. Eu falei, cara, você falou que ia pegar um Uber, porque eu ia vir embora pra Henrique Pedreira. Ele, não, a gente não tem nossa conversa. Eu falei, cara, melhor a gente não tem nada mais pra pensar para. Aí ele começou a querer dar escândalo na rua, não sei o quê. E só tinha o meu carro dentro do estacionamento, o cara mandando a gente entrar, eu fui lá, peguei o carro, peguei e fui embora. Quando eu deixei ele na rua da casa dele, em frente ao portão, aí ele desceu do carro, antes dele descer do carro, ele falou, você vai entrar. Eu falei, não vou. Ele, você vai sim. Ele desligou meu carro, puxou a chave e saiu. Aí eu desci do carro também. Desci do carro, falei, cara, aí só que o que eu fiz? Eu fui sair andando, ele não sabia dirigir. Eu saí andando no meio da rua, ele foi andando atrás de mim. Aí ele me catou aqui pelas costas e falou, volta agora. Aí entrou na minha frente e saiu me empurrando. Porque mulher minha não anda na rua não, essa hora da manhã, o que você quer? Ele morre de medo de ser envergonhado. Das pessoas olharem pra ele, você não é homem porque a tua mulher não te respeita. Na cabeça dele, mulher que respeita homem, ela tem que usar burca, não olhar pra canto nenhum, não falar com ninguém. Não pode dar bom dia, não pode dar boa tarde, tem que ser sair. Isso é respeitar um homem. E ele precisava ser respeitado. Ele foi me empurrando. Aí eu parei do lado da porta do meu carro e ele na frente. Aí ele virou pra mim e falou assim, e outra coisa, você saiu com aquele tal daquele delegado, por que o nome do delegado estava no teu processo? Eu falei pra ele, além de surtado, louco, você é burro. Quando eu falei isso, ele tacou a chave no vidro da frente e me deu um soco aqui, desse lado de cá. Ele fechou a mão e me deu um soco. Nesse soco, ele já estourou meu tímpano. Ele estourou meu ouvido. Naquele momento, eu já fiquei zonza. Eu fiquei assim, meio... Perdi ali, né? Fiquei zonza, tonta, aí arranquei o sapato, eu olhei pra ele, ele gritando. Eu não tava ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Não te ouço. Aí, ele não acreditou em mim. Eu entrei em desespero, arranquei o sapato, peguei a chave do carro, entrei no carro e falei, meu Deus, eu não tô ouvindo. E eu olhava pra ele, sabe quando você ouve a voz da pessoa longe só de um ouvido? Aí eu botava a mão assim, tava saindo uma secreção. Eu falei, que é isso? Eu falei, meu Deus do céu. Aí, só que ele morava perto da 60DP. Aí eu fui com o meu carro até a 60DP, cheguei lá descalço, atravessei a rua, o policial tava na frente da delegacia fumando. Atravessei e falei com ele, eu falei, eu fui agredida, eu tô com muita dor, me ajuda, eu tô zonza. Ele olhou, você tá bêbada? Eu falei, eu não bebo bebida alcoólica. Eu não tô bêbada, você pode me cheirar, eu não bebo. Me ajuda, pelo amor de Deus. E o cara falou, pelo amor de Deus, se você for agredida, vai pra dentro. Aqui não é lugar de gente bêbada, não, eu nessa hora. Aí eu comecei a chorar mais ainda porque eu não tinha bebido. Aí eu voltei pro carro. Quando eu voltei pro carro, ele já estava no meu carro. Ele veio correndo atrás do carro. Ele estava no carro, eu entrei, ele entrou do lado. Aí ele, pelo amor de Deus, olha o que eu fiz, cara. Olha o que você fez eu fazer. Ou seja, você ocasionou com que... Exatamente, eu fui culpada. Olha o que você fez eu fazer, cara. Pelo amor de Deus, eu vou te ajudar. Eu falei, aí eu chorava, eu tô sentindo muita dor. Eu não tô ouvindo o que você tá falando direito. Meu ouvido tá saindo, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não conheço nada aqui, você sabe onde tem um hospital. Aí ele, cara, eu vou te ajudar, calma. Aí voltamos pra casa. Voltei com ele. Aí nisso que eu voltei com ele, ele entrou. Só que o que eu percebi? Quando a gente entrou pra dentro da casa, que foi subir as escadas, ele já tirou a roupa. Ele tirou a blusa. Aí entrei, ele tirou a blusa, pegou minhas coisas, minha bolsinha e tudo, botou no canto. Quando ele começou a tirar a roupa, eu falei, ele não vai me ajudar. Ele não vai me ajudar. Desci e voltei correndo antes que ele fechasse a porta. Entrei no carro de novo, falei, por aqui deve ter um UPA.
Aí fui e lembrava mais ou menos que na principal ali tinha uma UPA, fui com o carro até achar a UPA, fui pedir atendimento no UPA. Quando eu cheguei lá, não tinha otorrino, o médico falou que não tinha como me ajudar, não sei me dar um remédio para dor. Eu entrei mais em desespero, falei, cara, você não tá entendendo, eu não tô ouvindo. Eu tô lendo seus lábios, eu tô com muita dor, mas eu tô surda. Ele me deixou surda. Aí voltei pro carro. Quando eu voltei pro carro, meu carro tinha 5 km de autonomia. Eu não tinha gasolina. Olhei pro lado, cadê minha bolsa? Não tinha dinheiro. Isso era madrugada. 3 e pouca da manhã, 4 horas, que eu não lembro, mais ou menos. Aí, falei, caraca, o que eu vou fazer? Não conheço ninguém, não tenho como ir embora. Como é que eu saio daqui? O que eu pensei? Voltei pra lá. Ele falou que ia me ajudar e eu vou acreditar nele. Não é possível que depois de ele ter estourado o meu ouvido, ele vai fazer mais alguma coisa comigo. Voltei pra lá, botei o negócio do UPA assim em cima da mesa. Só que o meu nome tava descasada, Rosana Lousada Vieira da Silva. Aí ele pegou o papel e falou assim, ué, você não é separada? Eu falei, sou ele. Como é que o teu papel aqui tá falando descasada? Eu falei, porque eu não troquei minha documentação. É sério que você tá falando disso, cara? Eu tô com dor. Ele, não, relaxa, eu vou olhar seu ouvido. Deita aí que eu vou ver, porque, né, de repente foi o brinco e tal. Aí eu deitei na cama, ele foi lá e trancou a porta da cozinha. Quando eu olhei ele trancando a porta, eu falei, ferrou. Aí ele veio, olhou ele, cara, o brinco que machucou a sua orelha. Eu falei, impossível, você não tá entendendo, eu não tô te ouvindo. E a dor é muito grande, a dor é dentro da minha cabeça. Aí a Lilis deitou do meu lado e me abraçou. Chegou a cochilar, a dormir. Eu soluçando de chorar, pensando o que eu vou fazer. O quarto, ele já tinha colocado uma madeira na janela, uma madeirinha, para a janela não abrir, que era aquela de alumínio de correr. Ele colocou uma madeira e um blackout. Eu falei, caraca, cara, eu tô ferrada. Como é que eu vou sair daqui? Levantar é impossível. Travou, filha. Aqui na minha costela, esquece. Aí daqui a pouco ele virou, tirou a mão e falou, você lembra aquele dia e que não sei o que, não sei o que? Eu falei, cara, não é possível que você tá fazendo isso de novo. Aí se tu foi à praia... Ele voltou no assunto. Ele voltou no assunto. Ou seja, dor, tu é filha da ouvido. puta, tu é filha da puta. Tu tem que morrer, cara. Tu tem que morrer. Mulher que não respeita homem tem que tomar muita porrada. E eu falei, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Esquece. Ali começou. Aí eu levantei, ele já me pegou, me tacou na parede. Eu dei aquele baque na parede, ele me tacou de volta, me tacou na televisão, bati a cara na televisão e aí começou. Eu falei pra ele, eu vou morrer. Mas você pode ter certeza que quando a perícia me achar meu corpo, eles vão saber que eu lutei pela minha vida. Porque você não vai me bater e eu vou ficar parada, não. E eu subia em cima da cama, em cima dele, ele ria. Ele me jogava em cima da cama, ele deitava o corpo dele em cima do meu. Como ele é muito grande, e eu de cabeça pra trás... Tipo assim, na quina da cama, de cabeça pra baixo, mas ao contrário, de barriga pra cima, ele deitado em cima de mim, me dando beijo na boca e falando, você é o amor da minha vida, você é a mulher da minha vida, se você me obedecesse, tudo daria certo. Ainda brincava, falava, nojinho do papai, nojinho do papai. Quando ele via que eu tava ficando sufocada e perdendo a minha consciência, tipo, pra desmaiar, ele parava, me dava água, me dava aquele suco Lalita, ele me dava gelado pra beber. E ali foi indo, eu não vi, assim, eu não vi a hora passar, porque eu não tinha nem, nessa hora eu já tinha perdido a noção do tempo, né? Ele sentava na minha barriga, ele enrolou o edredom na minha cabeça, eu gritava muito, eu gritava muito. Eu cheguei a um momento de perder a voz. Ele enrolou o edredom na minha cabeça, abafava com a mão a minha boca assim, enfiando o edredom na minha boca, fazendo assim. Eu achei que ele fosse quebrar o meu maxilar. Ao mesmo tempo, sentado na minha barriga, um homem com quase 100 quilos, enorme. E aí, quando ele via que eu estava desmaiando, né, cheguei a quebrar o vidro da porta de alumínio da cozinha, eu passei por debaixo da perna dele, segurei na coisa que o vidro estava quebrado, segurei, ele puxou, arrancou as minhas pernas. Eu cheguei a cortar o dedo dele e a minha mão rasgou toda no vidro quando ele puxou. Rasgou a minha mão. Então assim, suor no calor, suor, sangue no chão, era fichinha. Aí ali o tempo foi passando, ele chegou a ligar para um cara, né, falando que
tipo assim, meio que combinando pro cara vir me buscar, que ele já tava terminando. Também não sei se era uma ligação verdadeira, não sei, entendeu? Aí eu subi, tentei bater no telefone, ele pegou o telefone e jogou na cozinha e começou a rir. Você tá com medinho? Sim, foi uma sessão de tortura. Eu amamentava, eu tava com o seio inchado, dolorido. Eu lembro que eu cheguei a botar a mão assim, deitada no chão, que eu não conseguia mais levantar, e chorando, comecei a conversar com Deus, chorar. Falei, Senhor, mata ele, infarta, faz ele desmaiar. Eu não tenho mais forças para lutar com ele. Eu não vou conseguir sair daqui se o Senhor não me ajudar. E aí ele começou, agora tu fala aí, tu lembra de Deus? Piranha, tu lembra de Deus? Na hora de você me trair com um macho, você não lembra de Deus, né? Era assim, criações da Nunca aconteceu, dele. Nunca. O meu primeiro casamento lá, quando eu vivi aquela traição minha e dele, eu prometi pra mim mesma que o dia que eu conhecesse uma outra pessoa, eu nunca mais faria o que eu fiz no meu primeiro casamento, porque além da dor de trair, o arrependimento de ser traída é horrível. Então eu jurei que eu nunca ia fazer isso. Tanto que eu não tinha nada escondido, ele podia pegar tudo que eu não tinha vida. Ele controlava tudo que era meu, eu já não tinha mais amigos, eu não falava com os meus filhos. Eu não tinha nem como fazer. Só que assim, ele falava, quando meu pai morreu, que o pastor me ligou, o pastor da igreja que eu era membro, ele me ligou, ele falou, Rosana, meus pêsames, poxa, a gente não vai, eu e a pastora não vamos poder estar aí com você e tudo mais. Ele, por que o pastor te ligou? Ele tá te comendo, né? Por isso que ele te ligou. Eu falei, cara, meu pai tá morto. Você tá maluco? Ele ligou pra dar os pêsames, ele é meu pastor e vai enviar alguém da igreja aqui. Mas o que isso tem a ver com a tua família? Eu, gente, em que mundo você vive? Esse cara tá te comendo aí. Foi mais uma amante, assim, coisas... Eu perdi meu emprego porque ele disse que a Luísa, né, uma senhora, ajudava, ela era sozinha e ela adorou a minha gravidez. E ela adorava o Davi, então ela dava muito presentinho pro Davi. E aí ele pegou meu WhatsApp e falou que a Luísa tava com uma foto de mulher, mas era homem e que era um amante. Coisas assim, surtadas. Eu fiquei internada no hospital da PM, dias e dias com uma infecção urinária, trabalho de parto prematuro. Ele falou que eu estava internada porque o médico estava tendo relação comigo, que eu estava traindo ele com o médico. Por isso que o médico estava me mantendo ali. Então, assim, coisas muito bizarras e loucas. E aí, nesse dia, né, aconteceu tudo isso. Só que aí alguém ligou do trabalho dele. Aí ele ligou, ele atendeu. Só que assim, uma coisa que ele preza é o trabalho dele. Ele não falta trabalho, ele é regradinho no trabalho dele. E aí ele foi e falou. Ligou, tinha estourado uma válvula na Reduc. E precisava de alguém mais próximo, ele morava do lado da Reduc. Pra poder ir lá. Ele tinha que trabalhar. Uma coisa assim, que alguém ligou pra ele e tal, ele atendeu. E aí ele falou pra mim, ó, eu vou ter que sair, vou trabalhar. Você vai pra casa e você vai trazer tudo o que é meu e o meu filho. Se quando eu voltar do meu trabalho você não estiver aqui, você pode ter certeza que se eu for te buscar não vai ser pra te trazer pra cá. Você entendeu? Sim, senhor. Só que assim, eu não aguentava ficar em pé. O meu cabelo embrunhado, todo embaraçado. Aí ele foi tirar a roupa. Eu falei, não vou tirar. Ele arrancou, eu tava com um macacão branco. Ele arrancou meu macacão, me botou debaixo do chuveiro, me fez tomar banho. Gelado. Me botou sentada no vaso. Eu fui sentar no vaso. Eu lembro que quando eu fui andando pra sentar no vaso, ele olhou pra mim assim, porque depois que eu tomei banho, ele foi e tomou. Ele olhou pra mim, tu vai aonde? Eu falei, só quero sentar, não consigo ficar em pé. Aí peguei a toalha, me enrolei de cabeça baixa, e ele falou pra mim, dá um passo pra fora do vaso, que eu vou estourar a tua cabeça, sabe que piso corta, né? Eu vou estourar a tua cabeça na quina dessa parede. Eu falei, cara, eu não vou aguentar, até porque eu não aguento. Ele então tá bom. Tomou banho cantando. Olhava assim, piranha, cara, rindo, eu de cabeça baixa. Saiu, trocou minha roupa, me deu a minha habilitação, a chave do meu carro, meu cartão, e mandou eu sair. Ele falou, você pode ter certeza que perícia nenhuma vai achar seu corpo. Quem falou que perícia vai achar seu corpo? Elisa Samúdio vai ser pouco pra você, pode ter certeza. Aí me botou pra fora. Aí eu saí nas escadas da rua cheia de gente.
Eu com uma vergonha, eu não conseguia segurar nada, as minhas mãos toda comida do vidro, toda cortada. Eu mal andava. Entrei no carro, engatei a primeira e fui andando. Depois da 60DP tem um DPO. Eu fui até esse DPO de primeira, meu carro gritando. Cheguei no estacionamento, larguei o carro morreu. Aí tinha um mecânico, o mecânico olhou. Por mais que ele tenha trocado a minha roupa, como os machucados eram recentes, ensanguentou a roupa limpa, né? Aí o rapaz veio, todo machucado, ele veio, me tirou do carro, chamou o policial. Enfim, ali eles me socorreram, me levaram pro Adão Pereira Nunes, né? Onde eu fiquei internada. E 10 dias depois ele foi preso. Ele não conseguiu ser preso em flagrante, mas aí a delegada pediu a prisão dele, que foi decretada, e ele foi preso no trabalho 10 dias depois. E foi quando eu consegui me libertar, né, dele e tratar a minha dependência emocional, porque depois que ele foi preso, assim, uns 15, 20 dias depois, eu não tive pena nenhuma. Eu dava graças a Deus, porque era um momento que eu achei que eu teria paz, mas por outro lado eu comecei a sentir falta dele, sentir saudade, enlouqueci. Falei, meu Deus, eu tô ficando maluca. Porque o teu corpo estava dependente, né, fisiologicamente dele. Exatamente. E aí ele estava pedindo a essa pessoa. Você já estava acostumada com o que você vivenciava. Exatamente. E aí foi quando eu procurei ajuda médica. Eu lembro que eu cheguei com o Davi. Eu falei pra enfermeira, eu falei, cara, eu tô ficando maluca. Aí, o que foi, Rosana? Eu chorei, uma vergonha de falar pro médico que eu tava sentindo. Eu falei, cara, como que eu falo pro médico, uma pessoa que tentou me matar, que eu tô sentindo falta dele? E o psiquiatra olhou pra mim, riu. Aí ele fala, meu filho, pode falar, Rosana, é sobre o que te aconteceu? Eu falei, é. Eu falei, cara, eu tô sentindo muita falta dele. Só que isso tá acabando comigo porque eu não quero sentir isso. Eu não quero viver com ele. Eu não quero ele perto de mim. Eu não quero ele perto do meu filho. Eu sempre quis ele longe, só que isso tá me matando. Aí ele falou, você tá em abstinência. Eu falei, abstinência do quê? Isso não é amor. Isso não é saudade, isso é dependência emocional. E aí eu me tratei por 1 ano, tomando medicação como se eu fosse usuária de drogas. Porque você saiu do teu primeiro relacionamento e após 7 meses você se envolveu com ele, né? Então, assim, as pessoas atraem aquilo que elas transmitem. Então, de alguma forma, você transmitia ser vítima de violência. Então, esse perfil do agressor, ele busca as vítimas. E eles traçam perfis, então eles já sabem quem são as vítimas. Então, provavelmente, ele, né, te encontrou, ele analisou, viu que você era um perfil de vítima e você se deixou porque, assim, você já estava vivendo há anos num relacionamento, né, abusivo, com o agressor também, e ali você se encanta por alguém que o teu corpo se atrai por ele, né? Uhum. Mas assim, até inconscientemente, você busca um agressor. Sim, sem saber. Sem saber exatamente. E, assim, daí, após o meu tratamento, ele foi solto 3 meses depois. Ele veio me procurar, pediu pra voltar. A gente chegou a se ver, eu deixei ele ver o Davi. E aí ele me fez uma proposta, volta, a minha vida tá parada sem você. A prisão me mudou, eu sou uma nova pessoa e vamos reconstruir a nossa família. Porque o meu filho, eu não quero que meu filho seja criado longe de mim, como os outros foram. E aí eu lembro que eu marquei com ele no shopping, a gente foi pro shopping, cheguei lá, meu celular tocou. Eu olhei, falei, não quero atender. Aí botei na bolsa. Daqui a pouco meu celular tocou de novo, era uma amiga. Aí eu fui, atendi e falei, oi. Nem lembro que eu falei, oi, Mia, não dá pra falar agora. Alguma coisa assim, desliguei e botei o celular na bolsa. Eu só não queria falar com ela naquele momento. Eram os primeiros contatos com ele após a prisão. Eu me lembro que quando meu telefone tocou, que eu desliguei, que eu falei com ela, eu desliguei, ele fez assim. Pode atender, não falou com ela por quê? Eu tenho certeza que não é amiga tua. Tenho certeza que não é amiga tua. Tá tranquilo. Eu falei, numa dessas que eu já tinha apanhado aqui mesmo. Ou seja, ali você viu que a prisão não tinha mudado. Nada, balela.
balela. Aí eu falei pra ele, eu não vou voltar, não quero. E eu comecei a passar mal perto dele. Eu passava mal perto dele, me dava dor de barriga, eu tinha infecção urinária, eu dava crise de vômitos, eu tinha pavor de chegar perto dele. E eu, mesmo assim, eu ainda fiquei próximo a ele, perto dele, ainda me aproximei dele depois que ele foi solto. E sabe o que é engraçado? Que ele foi solto, mas ele escondia das pessoas onde ele morava, do trabalho. Ninguém podia saber que ele tinha se aproximado de mim. É meio que ele estava me escondendo, eu não sei a intenção dele. Entendeu? E aí foi quando eu falei que eu não ia passar mais por isso. E vim embora. E aí ele ficou me ligando, e eu não atendi. Ele falou pra mim, se você não voltar, eu não quero mais saber do Davi. Eu falei, perfeito. Eu já tinha pedido a guarda provisória do Davi. E tá ótimo. Não precisa vir meu filho. E ele largou de mão. E desde então ele não te procurou mais, não? Não. Sumiu. E de lá pra cá você fez acompanhamento, você continuou seu tratamento? Fiz. E foi a partir daí que você criou então o projeto? Foi a partir da minha luta na justiça, né? Porque assim, o promotor riu da minha cara, eles descaracterizaram a tortura. O promotor falou pra mim, ele chamou de Elisa Samúdio porque você que foi pra Caxias até ele. Aí eu falei, mas qual foi as condições que eu fui a Caxias? Ou eu ia, ou ele ia pra minha casa, arrombar minha casa, quebrar minhas coisas. Meu pai tinha recém-falecido e eu não queria isso. Já que o problema dele sou eu fiz o que ele queria. Mas assim, eu ainda fui ridicularizada, eu fui revitimizada pelo promotor público. Doutor Rodrigo, entendeu? Ele tacou o processo na minha cara, na audiência. Isso tudo me revoltou muito. Porque... E aí você decidiu que precisava, assim, lutar tanto por você quanto por outras mulheres que provavelmente passariam, né? Sim. Como que um promotor absolve e o juiz absolve um cara por ameaça, aonde nas conversas de WhatsApp, só porque eu não coloquei a data, sendo que eu enviei as conversas todas por e-mail, falando que ia cortar a minha cabeça fora, que ia entupir minha cara de tiro, que a vontade dele era me dar um tiro nas minhas costas, não era nem me matar, era me dar um tiro nas costas, porque o prazer dele seria me ver aleijada, para todas as vezes que eu tentar levantar da cadeira, lembrar dele. Que eu não respeitei um sujeito homem. Como que isso não configura uma ameaça? Tem áudios escritas. Como que um promotor de justiça de violência doméstica, ele é a favor, ele absolve um cidadão desse. Reincidente criminal, inclusive, de outras mulheres. Sabe? E eu me via sozinha o tempo todo. Eu falei, não, é muito dolorido. Meu município aqui não tinha nenhum equipamento na época. Não tinha CEAM, não tinha nada. Não tinha um psicólogo, eu fui tratada. Não tinha onde recorrer pra nada. Não você tinha. Vivia literalmente sozinha. Sozinha. Não tinha. Porque se um promotor da justiça e um juiz, eles viram as costas, eles te dão as costas. Exatamente. Você vai contar com quem, se você não pode contar com a justiça, né? Exatamente. E aí foi quando eu trouxe o projeto pra cá. Né? Muitas mulheres me procuraram nas redes sociais para compartilhar experiências, para perguntar como foi. Né? Eu não tenho vergonha de falar que eu senti saudade dele depois que ele foi preso. Não tenho Isso vergonha. faz parte do ciclo. Faz parte do ciclo da violência. Não é que eu sentia saudade. Era uma prisão, né? Era um vício que eu tinha. Então, assim, se eu não falar disso, outras mulheres vão sentir isso e não vão entender o porquê. Exatamente. E explicar para as pessoas que a gente, tipo assim, porque voltou porque é safada, porque que é. Não é bem assim. Não é porque eu gosto de apanhar. Há uma necessidade fisiológica. Exatamente. E aquilo precisa ser cuidado, precisa ser ressignificado, né? Precisa ser acompanhado por um profissional para que essa mulher ela se reposicione socialmente, né? Para que ela ressignifique a vida, para que ela continue vivendo a partir dali. Exatamente. Então finalizamos o episódio de hoje e na semana que vem a gente vai entrar no quarto episódio falando sobre violência. Vamos trazer também algumas experiências, vamos falar no próximo episódio também sobre a questão dos filhos. Onde os filhos, né, se enquadram dentro da violência doméstica. Eu tenho recebido muito, inclusive, né,
Hoje uma menina falou comigo sobre você passar por violência doméstica e você não ter direito à guarda. A guarda unilateral não existe mais. É mentira, existe sim. Se você é vítima de violência doméstica, você precisa de um registro de ocorrência, você precisa da medida protetiva. O fato de você ter filhos com o agressor, o fato da medida protetiva existir não impossibilita ele de ver os filhos, né? Porém, você também não é obrigada a ceder às chantagens dele, porque eles usam as crianças para poder se aproximar de você. Não é que ele te ama, não. Quer mesmo utilizar os filhos para poder ter acesso e controlar a vida da mulher. Coagir, né? Como uma forma de coagir, de exatamente. Colocar ali um terror psicológico. Não, e controlar. Às vezes a criança é grandinha, pergunta, onde a mamãe foi? Veio alguém aqui? Ou então sabe que a mãe tem aquele vínculo, é mãezona. E aí o que ele quer? Tirar a criança de perto da mãe. E muitas mulheres deixam de pedir medida protetiva porque acham que vai perder esse contato. Tem mulheres que têm pena do cara, falam, mas e meus filhos? Muitas mães engolem o tal do sapo. Exatamente, dos filhos. Como é que eu não vou deixar o pai ver, não vou deixar o pai entrar na frente da criança? Vou falar, não, teu pai não vai entrar, porque teu pai o quê? É um agressor, é um manipulador. Exatamente. Mas isso, a justiça, ela tá aqui para isso. Existe medida protetiva, existe guarda e existe uma coisa chamada visitação. Visitação é diferente de pensão. Eu não vou pedir pensão para ele não ter o direito de visita. São coisas distintas, diferentes. E outra coisa, eu tenho medida protetiva. Ele entra, você homem, vai lá e entra com pedido de visitação. Você que é mulher não é obrigada a estar presente, a receber esse homem na sua casa. Às vezes a mulher tem a medida protetiva e fala assim, não, ele veio aqui só por causa das crianças. Não, medida protetiva é medida protetiva. Que podem entrar na casa, eu tenho que entrar, eu vou entrar, os meus filhos moram. Não tem. E uma coisa também que é muito importante a gente deixar claro, é que mesmo que esse pai, esse genitor não pague a pensão, isso não o impede de visitar os filhos, porque uma coisa não configura a outra. Exatamente. Então esse pai pode não pagar a pensão e ainda assim ter o direito de visitar os filhos. Exatamente. Da mesma forma que ele pode pagar a pensão e não ver os filhos. Por uma escolha dele, inclusive. Não, até por questões judiciais. Dependendo do caso. Dependendo do caso, entendeu? A mulher, ela não é obrigada. E isso não configura alienação parental. Que fique bem claro. É um assunto que eu acho que vale a pena a gente abordar. Porque muitas mulheres, elas se sentem um tanto coagidas e amedrontadas de perder a guarda dos filhos, porque esse genitor, eles falam que, vou te denunciar por alienação parental, você vai alienação parental vai muito além disso. Muito além disso. Muito além tomar disso. as crianças, na maioria eles nem querem as crianças. Não querem, eles querem perturbamento. Entendeu? Então, gente, por hoje é só. A gente se encontra no próximo episódio. E é isso, né? É isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau.